Ontem eu participei de uma entrevista com o ministro da Justiça, Flávio Dino, e ele disse até com muita naturalidade uma coisa que me deixou bastante preocupado. Ele perde noites de sono com medo do golpe militar há muito tempo. Tem algo muito errado num país onde quem valoriza e luta pela democracia vive em constante medo das Forças Armadas. E o que é pior, ou a gente controla definitivamente a indústria de notícias falsas que alimentam o golpismo, ou a gente vai continuar vivendo com medo até o golpe acontecer. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, ative o sininho, deixa o like ou o dislike, o seu comentário que é sempre muito importante. Esse país está completamente disfuncional, esse país está enlouquecido. O governador Romeu Zema de Minas Gerais, que já tinha ontem responsabilizado o atual governo pela tentativa de golpe do dia 8, eu vou repetir contextualizando. Desde a derrota, golpistas passaram 2 meses acampados nas portas de quartel, com todo o apoio das Forças Armadas. No dia da diplomação, esses mesmos golpistas que tinham seu QG na área militar, em frente ao QG do Exército de Brasília, tacou fogo em carros na capital federal, queimou ônibus, tentou invadir a sede da Polícia Federal e ninguém foi preso. Aí, apenas uma semana depois da posse, o ex-presidente está na Disneylândia, para onde fugiu sem entregar a faixa. O secretário de Segurança do DF, pasta que tem recursos federais na casa do bilhão, para cuidar da segurança estratégica da cidade, também estava fora do Brasil, em Orlando igualmente. E um governador de estado que se reuniu por livre e espontânea vontade com os chefes dos 3 poderes, junto com outros governadores do país, todos os governadores do país. Esse governador teve a oportunidade de não participar do evento ou de manifestar esse sentimento na cara do presidente da República e não o fez. Então, esse governador, entrevistado por uma rádio, manda essa. Me parece que houve um erro da direita radical, que é minoria. Houve um erro também, talvez até proposital, do governo federal, que fez vista grossa para que o pior acontecesse e eles se fizessem de vítima. É uma suposição. A gente sabe que esse tipo de abre aspas, suposição, fecha aspas, vira fato, vira verdade nos grupos radicalizados. E é uma suposição tão estúpida que é impossível trazer para o campo da boa-fé, da intenção de elucidar os fatos. Não se trata de defesa do atual governo, que já merece sim até algumas críticas. Se trata da manipulação absurda da opinião pública e de uma forma muito covarde de se fazer política, porque mira as pessoas que não estão com as suas faculdades mentais normais, por lavagem cerebral ou por burrice. Isso para tentar colar uma tese esdrúxula. Não cabia ao governo federal proteger a praça. E o resto eu nem vou falar aqui, porque eu já venho falando há dias. O que aconteceu, como aconteceu, quem é suspeito e quem não é suspeito. Mas esse é o problema fundamental dos dias de hoje. A verdade e a inverdade estão misturadas e cada dia mais difícil está sendo distinguir uma da outra. Também é tema recorrente aqui e é complexo para tratar nesse vídeo, que tem outros objetivos, mas essa desconstrução da verdade começou há décadas e tende a piorar muito. Por isso, voltando à entrevista do Flávio Dino, a gente tem que parar de normalizar que as Forças Armadas, elas têm esse viés golpista porque sempre foi assim e vai ser difícil mudar as coisas. É mais ou menos o que o governador diz aos 20 minutos da entrevista, mais ou menos. Eu deixei o link no post de ontem e vou deixar de novo. Mas o que eu quero abordar é que, se por uma série de razões as Forças Armadas tomaram para si, e tem gente que faz o recorte começando já no nascimento da República, que foi um golpe militar em 1889, enfim. Se elas tomam para si, se acham as donas da democracia, a gente precisa mudar isso e rápido. Porque essa era, a das mídias sociais, outro tema recorrente aqui, é um terreno adubado para qualquer tipo de golpe. A capacidade que as pessoas têm hoje de se organizarem, de dividirem informações entre si, de distorcerem os fatos para fazer caber nos seus interesses, é tão grande, é tão poderosa, que a gente não pode se dar ao luxo de dormir e acordar com o sono perturbado por medo de que a democracia acabe a qualquer momento. Esse mundo tá muito louco. Amanhã, às 19 horas, no canal da Folha de São Paulo,
O conceituadíssimo jornalista Glenn Greenwald, que tem Pulitzer e Oscar no currículo, vai debater a democracia brasileira com o colunista da Folha Celso Rocha de Barros. O Greenwald, que é um liberal e se aproximou bastante da ultradireita dos Estados Unidos nos últimos tempos, está bem diferente do Greenwald que a gente conheceu na Vaza Jato. Ele acha que não, que está sendo pautado pelas mesmas ideias de sempre. Não vou me estender aqui, vou esperar o debate amanhã, mas é sintomático ver o que está acontecendo. O Greenwald é contra a atuação recente do Alexandre de Moraes naquele inquérito das fake news ou a favor da democracia nas eleições. O Celso vai para o debate com a missão de explicar que, mesmo com possíveis excessos, o Xandão é membro de um colegiado e que, para se chegar nos possíveis excessos, as instituições precisaram falhar em bloco, falhar rude, de forma desastrosa. PGR que não abria investigação contra o governo, Ministério Público e IPF aparelhados, Congresso Nacional sentado numa pilha de pedidos de impeachment, órgãos de imprensa difundindo fake news através de comentaristas sem qualquer compromisso com a ética jornalística. Enfim, também não quero passar pano para o Xandão, só dizer, imagina se não fosse ele. Então a realidade é a seguinte, é assustadora. As instituições falharam quando a gente precisou. Figuras públicas como o Glenn e o Zema enxergam a mesma realidade que eu e vários entre vocês que estão me vendo enxergamos, só que de forma totalmente distinta. Quem sou eu na fila do pão perto do Glenn Greenwald? Ninguém. Mas ele visitar o Patriotic Act do Bush, uma lei de outro país, um país que tinha acabado de sofrer um ataque terrorista que derrubou as Torres Gêmeas, com o nosso inquérito das fake news, não faz o menor sentido para mim. Outro país, outra constituição, outra realidade. A gente não invade país inimigo, não tem inimigos externos declarados. É outra coisa. Do Zema não dá para esperar muito. Ele foi bem claro hoje, conversando com o Otávio Guedes na Globo News. Ele afirmou que, com essas palavras, Bolsonaro é mais exaltado, ele é mais comedido, ele e o Partido Novo atual, mas a linha de atuação e o DNA coincidem em 95,5%. Tem ideia? Não é à toa que até o João Amoedo abandonou o barco. O governo passado negou a ciência, negou as políticas ambientais, negou a lisura do processo eleitoral, mas um governador de estado que ficou pianinho no segundo turno para não perder voto do eleitor do Lula, a ponto de ter banner Zema e Lula circulando no estado na época da eleição, diz que tem o mesmo DNA. Ok, o eleitor que toma suas decisões baseadas na identificação ou não com essa linha de atuação e esse tal DNA. Mas não bastasse esse tipo de atuação, que é democrática, mas que não parece levar a sério a democracia, eu quero dizer o seguinte: como alguém, figura pública, depois do dia 8, ainda tem a coragem de defender o bolsonarismo? Repito, é seu direito defender e até aí só me resta discordar, governador. É direito do Greenwald comparar o Xandão com o Moro e dizer que o Brasil está endeusando um super juiz. Não é verdade, o buraco é mais embaixo, mas tudo bem. Não bastasse o ministro da Justiça dizer em entrevista que está acostumado a perder o sono com medo de golpe militar, temos ainda esse tipo de apoio institucional e democrático, mais a indústria de fake news que não dá sossego, que não descansa e que não vai deixar esse governo chegar à metade do mandato se ninguém fizer nada. É fake ligando vândalos do dia 8 ao atual governo. É foto de uma mulher de óculos sentada numa pia com vinho na mão, mostrando a calcinha, dizendo que é a primeira dama. Não é. É mentira sobre valores de auxílio para famílias de presidiários. É uma mentira ou mais por dia, martelando a cabeça dos milhões de brasileiros que se informam pelo WhatsApp. E o que complica as coisas é que está muito, mas muito fácil hoje montar toda uma rede de interação usando só a inteligência artificial. Eu vou te convidar a entrar no chat do site ChatGPT ou ChatGPT, que acabou de receber um aporte de $1 bilhão da Microsoft. Entra lá e pergunta qualquer coisa. Eu vou deixar o link no post fixado. Eu perguntei em português o seguinte: o uso de ferramentas de IA é uma ameaça às democracias, uma vez que podem criar perfis capazes de se passar por pessoas reais, difundindo mentiras? A resposta foi:
É verdade que a inteligência artificial, IA, pode ser usada de maneiras maliciosas, como a criação de perfis falsos e a disseminação de notícias falsas nas mídias sociais. Isso pode ter efeitos prejudiciais para a democracia, como a erosão da confiança nas instituições políticas e a manipulação da opinião pública. No entanto, é importante notar que a IA também pode ser usada para combater esses problemas. Por exemplo, as ferramentas de verificação de fatos baseadas em IA podem ajudar a identificar notícias falsas e outros conteúdos enganosos. Além disso, as técnicas de aprendizado de máquina podem ser usadas para detectar e desmascarar perfis falsos. É importante que sejam tomadas medidas para garantir que a IA seja usada de maneira responsável e ética e que sejam criadas regulamentações e políticas para prevenir seu uso malicioso. Ela continua, o robô continua, a resposta é muito mais completa, o português é perfeito, a lógica do raciocínio é perfeita. Eu fiz outras perguntas sobre tecnologia pedindo dicas, inclusive, e as respostas foram todas claras, em tópicos, um texto pronto, melhor do que o de muitos redatores de conteúdo para mídias digitais. Mas é o robô que está dizendo. O robô, ou você cria políticas para me controlar, ou eu vou acabar com as instituições políticas. Então o ministro está mais do que certo em ter medo do golpe. E que os defensores da liberdade restrita de opinião, eu me refiro a eles sem nenhuma má fé, é uma causa, não se esqueçam desse fato. Um Xandão sozinho não salva o mundo de um futuro distópico. Foi confuso hoje, espero que vocês tenham entendido tudo que eu tentei dizer. A culpa é minha se eu não conseguir. Estou confuso hoje. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o like ou o seu dislike, seu comentário que é muito importante e lute pela democracia.